A paz do Senhor, meus queridos adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E temos como responsável pela escola bíblica dominical, que são os superintendentes, o evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 10, que é o cântico de Davi por perdão, né? E o texto base aqui está em Gálatas, no capítulo 6 e do verso 8. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia em espírito, no espírito ceifará a vida eterna. Estarei detalhando aqui, adolescente, paulatinamente, falando sobre os mandamentos quebrados. Vou falar aqui também sobre aqui Davi desmascarado. E nós podemos observar aqui no tópico 2 e no tópico número 3 aqui o salmista quebrantado. E no quarto tópico aqui as lições do Salmo 51. Estarei fazendo aqui, adolescente, um resumo aqui, pegando aqui como fundo histórico de toda a trajetória de Davi, tá certo? Muito bem. Quando nós olhamos aqui para esse aspecto, adolescente, é muito comum ver pessoas fazerem suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitas e talvez até para nós mesmos, queridos, talvez o que mais vale na hora da escolha é o prazer imediato ou a vontade de obter. A preocupação com as consequências e implicações é mínima, até mesmo inexistente. Este imediatismo infelizmente tem afetado milhares de adolescentes e jovens, e não são poucos os jovens adolescentes que seguem esse caminho. E o resultado são inúmeros conflitos e danos familiares, adolescentes. A história de Davi e de seu adultério com Betseba serve para nos demonstrar que na vida não podemos fazer as nossas escolhas de modo inconsequente. Todas as escolhas que fizemos vai trazer consequência. Ou seja, não importa se vai ser boa ou ruim, elas vão nos aproximar e nos afastar de Deus. Hoje veremos aqui, adolescente, como a escolha errada resulta numa consequência trágicas e como devemos reagir quando isso reagir conosco, dando ao nosso pecado, tá ok? Então você pega aí o seu papel e pega o seu lápis para você fazer as suas anotações, porque estarei fazendo aqui um resumo, estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição do juvenis, tá ok? Falando sobre a história de Davi, o seu pecado, o seu perdão com Betseba, enfim, tá ok? Muito bem. A falta de vigilância, adolescentes, espiritual. As escolhas erradas de Davi e com Betseba foram derivadas de atitudes espirituais, ou seja, e práticas das quais denunciam a falta de vigilância. Embora o texto bíblico ele enfatiza o pecado de Davi, que não podemos deixar de passar de modo superseguido a conivência de Betseba com seus fatos diante de tudo isto. Não há registro de qualquer protesto contra a situação e nem mesmo mínimo indício de reprovação ou desconforto. Por isso, considerando que a sua participação também foi decisiva para a prática do pecado, tá ok? Então veja bem aqui, para entender o que ocorreu com Davi, adolescente, que é um homem segundo o coração de Deus, como está em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14, como nós olhamos aqui também para Atos, no capítulo 13, verso 22, pode trazer-nos ruínas para as nossas vidas e também famílias, e precisamos entender o que estava a acontecer com eles.
e em que circunstância a sua escolha ocorreu. Em 1 Samuel, ou aliás, em 2 Samuel, no capítulo 11, do verso 1 em diante, nós vemos o contexto aqui em que Davi comete o adultério com Betseba. Ou seja, é interessante que quando nós olhamos aqui para esse aspecto, quando nós olhamos aqui para o tempo dos reis, que os reis não eram acostumados a ir para as guerras, ou seja, mas Davi ficou na onde? Em Jerusalém. E tais palavras parecem ser críticas e atitude de Davi, ou seja, a ocupar alguma circunstância em que levou a ele pecar. Ao que parece, adolescentes, Davi ele negligenciou a sua obrigação como rei de Israel. Ele deveria ter acompanhado seu exército, mas preferiu ficar em sua casa, ali no terraço, na sua ociosidade, descansando, apesar enquanto seus homens estavam em batalha ferrenha, adolescente. Olha aqui no verso 2, que compara com o verso de número 1 até o verso de número 11. A escolha de Davi foi determinada pela sua atitude de negligenciar o seu devido serviço como servo de Deus, visto que a posição que ocupava fora estabelecida pelo próprio Deus. O Senhor Deus havia ungido como rei para governar e estava na frente de Israel, conforme nós observamos aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, do verso 2. Em sua ociosidade e negligência, Davi, ao olhar pelo terraço de seu palácio, ele avistou uma mulher que era muito formosa e tomando banho. A narrativa nos mostra, dá a entender que Davi agiu de forma inexplicada. Estava na onde que não deveria estar e olhou o que não poderia olhar e cobiçou aquilo que não era seu. Talvez as grandes conquistas de Davi, narrada no livro de 1 Samuel, principalmente nos capítulos 8 a 12, a posição de segurança e o conforto que havia alcançado tivesse subido a sua caseira, e neste momento orgulhou-se, o orgulho tomou conta do seu coração, adolescentes, a ponto de baixar a guarda espiritual do seu coração, ou seja, ele havia deixado de vigiar e esquecido que a carne é fraca. E olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26 e do verso 41, como também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e verso 2. A história do adultério de Davi nos ensina como é necessária cuidar da nossa vida, ou manter uma constante vigilância, adolescente, para não fazermos escolhas erradas. Davi submeteu-se à sua natureza pecaminosa, esquecendo-se de que ainda era um pecador e precisava de vigiar sempre. Se tivesse agido diferente, não teria tomado uma decisão de ter olhado pelo terraço e ter mandado buscar para si a mulher que não era a sua esposa. Ainda hoje nós temos que muitos caem em tentação como Davi, como Davi, ele caiu nos perigos espirituais. Quantos são aqueles que fazem escolhas erradas, adolescentes, escolhendo quem? O adultério, a fornicação, simplesmente porque olharam pelo terraço, acessaram aquela página da internet que são mais impróprias, que não poderíamos ter acessados, cederam à tentação, foi dar uma olhadinha apenas, e isto desencadeou outras atitudes e escolhas que resultaram em ruínas. O que a Bíblia nos ensina no capítulo 5 ao 27, de 32, deve ser levado em conta para não fazermos escolhas semelhantes, adolescentes, como a escolha de Davi. Vigiemos, adolescentes, para não cairmos em tentações. Fazemos escolhas que às vezes venham a conduzir a vida. Agora, o que acontece? Eu vejo aqui, adolescentes, escolhas erradas e suas consequências. Então, olha o que pode ocasionar. A decisão de Davi, após olhar para Betseba, ter
mandado buscá-la e deitar-se com ela, cometendo adultério com ela, desencadeou outras escolhas erradas na tentativa de esconder o seu pecado. Olha aí. Agora veja bem, adolescentes, quando nós podemos observar aqui o interessante que é escolhas erradas na tentativa de esconder o seu pecado. Tudo isto inevitavelmente resultou em terríveis consequências, não só para ele, mas também para a sua respectiva família. Após ter deitado com Betseba, né? Ou seja, ela achou-se grávida. 1 Samuel capítulo 11, verso 4 e 5. Enquanto informado disso, na tentativa de esconder que havia feito, Davi mandou chamar Urias, esposo de Betseba, sugerindo que ele retornasse para sua casa. A intenção de Davi tinha em mente calculada para que Urias deitasse com a sua esposa. E olha aí, adolescente, mais uma vez que Urias tivesse contato com Betseba, provavelmente consideraria que o filho que ela estava gerando fosse seu, e tudo estaria resolvido, e Davi e Betseba estaria encoberto as suas transgressões. Urias, no entanto, ele não aceitou ir para casa, deitar-se. Ele deitava na porta da casa real. Ele se sentia-se mal diante daquele privilégio que ele deveria estar na casa dele, porque sabia que os seus companheiros estavam no desconforto da batalha, e ele julgava-se no dever de voltar para a batalha. Isto levou a Davi tomar outras escolhas erradas através da vida de Urias, e encaminhou ao seu oficial Joabe para que ele colocasse Urias na frente da batalha, aonde que seria mais difícil, mas então que fosse ferido e fosse morto. E foi exatamente o que aconteceu, adolescente. Urias foi na frente da batalha e Urias foi morto, e Davi pegou Betseba como a sua mulher. Então para Davi parece que estava tudo resolvido. Como alguém quer esconder algo, adolescente? Na vida, as escolhas erradas sempre trarão as suas consequências. O que sucedeu com Davi e Betseba é uma demonstração disso. Aprendemos da Bíblia que aquilo que semearmos, isso ceifaremos. Gálatas capítulo 6 e verso 7. Porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, como está em Gálatas no capítulo 6 e verso 8. Davi e Betseba semearam corrupção e tiveram que colher as consequências dos seus atos. Isso porque Deus não se zomba. Gálatas 6 e 7. Os homens podiam ignorar o que Davi e Betseba fizeram, mas Deus, que sonda os nossos corações e conhece todas as coisas, sabe que haviam feito. Isso está em Salmos de número 139. Nada ficou encoberto diante dos olhos de Deus. E no tempo próprio a Davi, e foi até Davi o profeta Natã para repreendê-lo, como está em 2 Samuel no capítulo 12 e do verso 1 ao 15. As palavras do Senhor por intermédio do profeta Natã, as ações pecaminosas de Davi, as suas escolhas erradas, teve consequência que afetariam tanto a ele como Betseba. Por um outro período de vida deles, algumas situações surgiram como resultado do pecado deles, mas também como a manifestações do poder de Deus. Por causa das suas transgressões, Davi demonstrou-se arrependido pelo que fez. Foi perdoado, como está em 2 Samuel, no capítulo 12 e do verso em diante, mas assim teve que enfrentar as consequências das suas escolhas. Primeiro foi a morte do filho dele com Betseba. Depois de Gerar, o Senhor feriu a criança com a mulher de Urias, e que dera aquela criança
aquela criança adoeceu gravemente e veio no 7º dia morrer a criança, como está em 2 Samuel no capítulo 12, verso 15 ao 18. Isso foi uma das consequências, adolescentes, o pecado de Davi. Então ele teve aqui, o filho que ele teve com a mulher de Urias, com Betseba, não permaneceu. Muito bem. Depois surgiram outras consequências. O Senhor, por intermédio do profeta Natã, profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Assim como Urias foi morto de forma violenta, assim também a violência não se apartaria da casa de Davi. Então, tempo depois, o seu filho Absalão assassinaria o seu filho, o seu próprio irmão Amon, com vingança, por ter estrupado a irmã dele. Olha aí que é a Tamar. Isto está em 2 Samuel, no capítulo 13, verso do 1 em diante. Isto fez com que Joabe matasse Absalão, como está em 2 Samuel, no capítulo 18, verso 14 e 15. Mas estas, adolescentes, não foram as únicas tragédias e consequências, conforme a palavra de Deus, pela própria casa de Davi. Levaria alguém a tomar as suas próprias mulheres, que deitaria com elas à vista de todos. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 12, verso do 8 ao 12. Aquilo que o rei havia feito nas escondidas, agora seria realizado às claras, visivelmente. E isso começou a se cumprir quando Absalão matou o seu próprio irmão Amon, retornando para casa. Ele revoltou contra o seu pai Davi e teve que fugir para a casa da sua conspiração, incitando o povo contra o rei. Então Absalão deitou com as concubinas de Davi, como está em 2 Samuel capítulo 16, verso 20 ao 23. Davi enfrentou então tanta situação e tanta angústia, adolescente. Olha aí, olha a angústia de Davi, visto que era perseguido pelo seu próprio filho, que censurou de perseguir somente depois que foi morto por Joabe. Então que foi morto, aí foi com a morte do seu filho. Davi teve que se tornar seu reino restituído e poderia voltar para sua casa, como está em 2 Samuel, no capítulo 19, do verso 11 ao 15. A história de Davi e Betseba, adolescentes, e de suas escolhas erradas e consequentemente trágicas, permanece por todos os tempos como alerta para todos nós crentes, de nós fazermos uma escolha. Para que todas as escolhas erradas existe uma consequência. Dependendo das escolhas erradas que fizemos, o preço poderá ser alto demais. Então o Davi, ele pagou um preço alto. Então, portanto, sabendo que não podemos ser inconsequentes às nossas escolhas, procuramos fazer escolha, adolescentes, acertadas e sempre firmadas na palavra de Deus. A bênção do perdão e as suas consequências. A respeito do pecado que cometido principalmente por Davi, Davi com Betseba, Deus perdoou. O perdão foi declarado depois de Davi reconhecida a sua culpa. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: então o Senhor perdoou seus pecados e não vai morrer. 2 Samuel 12, 13, já foi demonstrada que Davi colheu consequências por suas escolhas e por suas desculpas. Isso não quer dizer que receber perdão divino não implica a anulação das consequências da escolha. E por isso que muitas pessoas que às vezes são cristãos, são servos de Deus, mas colhem fruto do passado. Isso não quer dizer, adolescentes, que vai interferir na salvação. Muito bem, tá ok? Adolescentes, o Salmo 51 aqui, que é o tópico de número 4 da nossa lição, tá ok? Que o Salmo 51, que nós podemos observar aqui, que é o 4 aqui da nossa lição. Olha que coisa interessante. Nós podemos observar aqui, adolescentes, que o Salmo 51, escrito por Davi, quando Natã foi ter com ele depois de haver ele possuído Betseba,
encontramos aqui a confissão do rei de uma forma bastante detalhada, a qual ele reconhece as suas culpas e demonstra o que? O perdão e a certeza de que Deus pode perdoá-lo e restaurá-lo à sua vida e restituir a sua alegria da salvação, como está no 51 e verso 12. Se por um lado a história de Davi serve como alerta e como podemos na tremenda transgressões e ruína espiritual, pelo outro, como maior que seja a nossa culpa, mesmo que seja na proporção de culpa de Davi, ou até maior, aprendemos a ser a grandeza da ação da misericórdia de Deus, na descrição do perdão divino concedido a Davi. E podemos entender a profundidade da palavra do profeta Jeremias. As misericórdias, olha que Jeremias diz, Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas pela qual nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e renova-se cada manhã, e grandes são a sua fidelidade, né? Jeremias 3, 22 e 23. Por maior adolescente que seja, o nosso pecado não é suficiente e grande diante do amor e a misericórdia de Deus. E isso são manifestadas em Cristo Jesus mediante o seu sacrifício na cruz, como está em Romanos capítulo 5, verso 1 ao 11. Paulo diz que aonde abundou, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Por meio que, queridos, a vossa culpa, a maior do que o pecado, a graça do Senhor é muito maior e mais poderosa para perdoar e superar a nossa culpa, né? E o perdão do pecado está disponível a todos que arrependidos confessam os seus pecados a Deus, como está em 1 João, no capítulo 1 e verso 1 em diante. Adolescente, eu fico aqui com esse tão resumo da escola bíblica dominical dos juvenis, que vocês ficam preparados, ficam alerta para que não caia em tentação, mas se cair, Deus é misericordioso para te perdoar. Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial e até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.